Eu acredito que cada um de nós pode fazer a diferença nesse mundo. Eu sempre achei que eu pudesse mudar o mundo e que se cada pessoa fizesse sua parte, tudo seria perfeito. E continuo mesmo acreditando nisso. Quando eu era criança, sempre que eu ia a uma cachoeira, a uma praia ou trilha que tivesse qualquer tipo de lixo jogado, eu me sentia na obrigação de ir lá e recolher. E muitos podem não entender os meus motivos, mas eu nunca fiz isso com vergonha, pois sempre acreditei na corrente do bem. E se cada um fizer só um pouquinho, sabe, conseguiremos juntos um mundo bem melhor. Eu acredito que todos temos um propósito em comum, o de sermos felizes nesse mundo que está aqui para isso e o de viver a cada dia com mais consciência e responsabilidade e de dar o nosso melhor. E é essa a nossa grande missão nesse mundo. Eu não tinha dúvidas de que tinha que ser bióloga e tinha nascido para isso, mas ao contrário da minha idealização, as coisas não funcionam dessa forma. E eu me vi num mercado de trabalho sem muitas perspectivas e por isso eu me tornei também uma engenheira ambiental para que eu tivesse mais chances. E foi assim que eu vivi por muito tempo no piloto automático. Eu tomava as decisões de acordo com o que eu achava que era natural ou de acordo com o que os outros achavam que era bom para mim. Foi assim que eu comecei a não ter mais tempo para nada. Eu abraçava tudo, criava responsabilidades e coisas a fazer o tempo todo, não conseguia dizer não para nada, queria dar conta de tudo, não me permitia sentar no sofá e descansar. Por isso eu nunca tinha parado para pensar na minha vida e refletir sobre qual seria o meu papel nesse mundo. Eu tive a grande chance de despertar para o meu real propósito de vida com a chegada da minha filha Lana, a minha nana. A minha história começa em um dos momentos em que eu sofri muito na minha vida. Pouco antes de engravidar, eu cheguei até a ficar doente por conta de ser superativa. Eu sempre fui uma multitarefa, mas eu nunca tinha pensado nisso como um problema. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, tive que procurar ajuda, fiz terapia, acupuntura, a minha asma se intensificou, meu coração vivia disparado e eu não conseguia relaxar. Aquela sensação de agonia a todo momento, tudo por causa da ansiedade e da falta de tempo que eu me proporcionava. Foi aí que eu percebi o quanto de mal que eu estava fazendo a mim mesma. Sempre tinha compromissos e só pensava em trabalho, carreira e me importava tanto com a opinião e com as atitudes dos outros que acabava sofrendo por coisas que eu jamais teria o poder de mudar. Eu não conseguia entender o porquê eu me sentia assim, pois eu estava realizando o meu maior sonho de trabalhar na área de meio ambiente. E eu tinha também despertado a vontade de ser mãe e estava dando tudo certo. A vontade de ser mãe veio com a maturidade, pois eu nunca fui uma pessoa que ficava idealizando, planejando a questão da família, de ter filhos. Mas eu acho que Deus me mandou a Nana para me fazer ser uma pessoa melhor. Para abrir os meus olhos, me fazer parar para pensar em quem eu realmente era e que exemplo de pessoa que eu queria dar para minha filha. Será que é aquela pessoa que vive correndo de um lado para o outro e que sempre quer mais, sem saber para quê, aflita e ansiosa o tempo todo, seria realmente o espelho que eu queria que ela tivesse? Você já parou para pensar nisso? Em qual exemplo você quer dar para os seus filhos? Agora eu tinha realmente uma grande razão para fazer isso. Sabe aquela expressão de quando nasce um filho, nasce uma mãe? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu virei uma mãe assim que eu nunca imaginei ser. Eu queria fazer tudo perfeito para minha nana. E achava que somente eu poderia fazer tudo do jeitinho que ela precisava. Nos primeiros meses de vida da Lana, eu já comecei a me desesperar de novo, pensando na minha volta ao trabalho. Pensando na minha volta à vida que eu tinha antes. Meus valores mudaram completamente. Sempre achei que assim que precisasse eu já iria colocar minha filha na escola e tudo bem, mas não foi isso que aconteceu comigo. A pessoa mais desapegada do mundo de sonhos com filhos e idealizações para eles
se viu numa situação de completo apego, um apego que doía de ficar longe dela. Porque eu não conseguia pensar na ideia de não trabalhar mais. Tudo que eu tinha conquistado não poderia ser simplesmente abandonado de uma hora para outra. Continuei em uma busca incessante do que fazer e comecei minha terceira faculdade no curso de pedagogia. Eu achava que assim seria uma opção para que eu pudesse trabalhar só meio período e ficar o resto do dia com a minha filha. Só que eu estava pensando em uma das vantagens da profissão e não na profissão em si. Acabei saindo da empresa que eu estava e fiquei vagando entre concursos para professor de educação infantil, de biologia, trabalhos de engenharia. Tudo foi fluindo e cada vez mais eu pensava que deveria ter um jeito de trabalhar em casa e ter mais tempo de qualidade com a minha filha. Foi aí que eu despertei para mim mesma. Percebi que só seria a mãe que eu tanto queria ser se eu reconhecesse o meu valor e se me desse esse tempo. Que eu teria que aprender a ter mais paciência e esperar um dia após o outro. Durante o curso de pedagogia, eu fui despertando para questões como a importância do vínculo emocional que a criança tem com a mãe nos primeiros meses e anos de vida. E como estava passando tão rápido, a Alana estava cada dia mais mocinha, começou a falar rápido e já ia deixando de ser tão bebezinha. E aí que eu vi que estava começando a acertar. Que eram aqueles momentos tão preciosos que eu comecei a participar e que não tinham preço. Trabalho nenhum pagaria todo aquele tempo que eu estava passando com ela, vivendo aquela primeira fase que eu não conhecia e que eu fiquei deslumbrada. Eu ficava boba, eu ficava postando tudo na internet, tirava várias fotos, achando que eram os melhores momentos que alguém poderia experienciar na vida. E agora eu tenho certeza disso. Eu decidi me permitir sentir toda essa felicidade nos momentos mais simples e mais valiosos da vida. Decidi viver o meu propósito, me valorizar mais e me sentir mais completa. Me dar uma chance de ser quem eu realmente era, de me cobrar menos, e só assim as coisas começaram a acontecer na minha vida. Quando eu decidi ser, ao invés de só ter. E eu acredito que muitas mães também passam por isso. E muitas vezes o que falta é esse despertar, sabe? Acreditar que a gente pode, acreditar na gente, que somos muito melhores do que acreditamos ser, que temos uma versão lá dentro que merece ser mostrada para o mundo. E hoje, o meu trabalho é ajudar outras pessoas a também viverem essa riqueza. Que eu descobri que para mim a maior de todas é ter tempo para viver esse amor com a minha filha, com a minha família, de estar envolvida em todos os momentos, de ter presença e fazer melhores escolhas de consumo para poder fazer mais, não desperdiçar, a me preparar para o futuro e ter uma reserva para situações de emergência, a ser uma pessoa mais responsável nesse sentido, a ter outros valores e viver muito bem com o que eu já tenho, que o material vem em consequência com uma vida bem vivida, vem por merecimento, ter uma vida cheia de vibração na abundância. E como eu acreditei que eu poderia fazer a diferença, eu também acredito que você pode mudar a sua vida e mudar o mundo.